Fala galera, tudo bem? Aqui é o André e hoje eu quero abordar com vocês um assunto relacionado a séries animadas. Mais especificamente uma série, eu quero falar sobre A Lenda de Vox Machina. Na minha opinião, A Lenda de Vox Machina é, sem sombra de dúvidas, tá gente? Uma das melhores séries animadas da atualidade. Eu tô falando isso fora do nicho de anime, tá? É relacionado mesmo a cartoon. Então, assim, ao lado de Invencível, da Amazon Prime Video também, junto com a Lenda de Vox Machina, e Primal, da HBO, né? É exibido lá na HBO Max. E ao lado dessas, a Lenda de Vox Machina é uma das melhores, junto com essas aí. Bom, o que se trata a Lenda de Vox Machina? Que desenho é esse? Para quem não sabe, é uma série animada, até então com 2 temporadas, que foi produzida aí pela Amazon Prime Video e ela é baseada num popular jogo de RPG chamado Critical Role. Que jogo é esse? Né? Como é que surgiu isso? Eu vou explicar. Um grupo de dubladores profissionais lá dos Estados Unidos eles se reuniram para jogar RPG e transformaram isso numa espécie de reality show, né? Ali ao vivo, ali jogando. Não sei se ao vivo será gravado, mas eles jogavam isso aí pro público, filmando isso pro público. Então, através dessa brincadeira, surgiu aí Critical Role, que é um mundo que eles criaram através de Dungeons and Dragons, né? O jogo que eles jogavam era Dungeons and Dragons, e a partir daí criaram Critical Role. É mais ou menos isso que eu sei explicar a respeito da origem de onde começou a lenda de Vox Machina. E a lenda de Vox Machina em questão, essa história, ela é adaptada, né? A série animada é adaptada da primeira campanha desse jogo de RPG que eles jogaram. Se eu não me engano, eles têm 3 campanhas, mais alguns spin-offs ali no meio que eles fizeram, alguns especiais. Então, a série animada adapta a primeira campanha desse programa de TV, onde eles jogam RPG ali, Dungeons and Dragons. O mundo Critical Role, esse universo aí que eles criaram. Pois bem, a história, né, da primeira temporada, como que começa esse grande enredo aí? É um grupo de 8 heróis improváveis, né, na verdade meio que mercenários ali, eles se unem para salvar o seu mundo, né, o mundo chamado Exandria, de forças místicas das trevas ali que tentam dominar ali aquele mundo. Essa é basicamente o início da história que começa ali a primeira temporada de A Lenda de Vox Machina. E Vox Machina é o nome do grupo, né? Que eu falei aqui pra vocês. Bom, o interessante sobre essa série animada é que você facilmente é introduzido nesse universo. Você não precisa de muito para poder entender o contexto que se passa a história, né? Você não vai ficar perdido, mesmo que você não conheça tanto sobre fantasia em si, porque facilmente você é introduzido ali, você conhece os personagens, a lore do universo e tudo mais. Para quem já está adaptado ao mundo de fantasias, vai engrenar ainda mais na história. Mas quem não conhece, que não está ali familiarizado com isso, está tudo bem também, não tem problema, porque é até uma porta de entrada. Aliás, para quem nunca jogou RPG, para quem não está acostumado com histórias de fantasia, eu até indico, né, quer começar a entender um pouco desses mundos de histórias de fantasia e RPG, a Lenda de Vox Machina é uma excelente indicativa para isso, entendeu? Bom, à medida que a história avança, né, no decorrer das 2 temporadas, você também vai se familiarizando com os personagens, porque as histórias deles elas vão sendo contadas no meio da grande trama. Você tem uma trama maior e a história de origem dos personagens ela vai ali sendo inserida no meio disso tudo aí. Você também não fica perdido, né, sobre quem é quem, porque a história de cada um vai ser contada, né? Bom, a animação em si de Lenda de Vox Machina, num contexto técnico, não é tão boa quanto se espera. Pelo menos na primeira temporada, né? É uma animação mais simples. Percebe-se ali uma limitação na questão de orçamento da qualidade técnica, né, do desenho. Mas isso não é um problema, porque a história, né, o enredo principal
e as batalhas que ocorrem, né, os embates, compensam a falta de técnica na questão da arte do desenho, porque as batalhas são muito bem feitas, gente, de verdade. E a história é uma delícia de se acompanhar, né? Bom, sobre o desenho em si também, sobre a questão da história, do enredo principal e do espírito de Além de Vox Machina, é um desenho que capta muito bem a essência do que é uma jogatina de RPG. Então, assim, se você não está habituado, beleza, mas se você está habituado a jogar RPG, cara, você vai se identificar muito com isso aqui, porque todo o espírito, toda a essência do que é uma jogatina tá ali, né? Você vai se deliciar com a série animada de verdade. Bom, os personagens, os principais são 8, eles possuem química entre eles, né? Você percebe que não há nada forçado, que de fato eles são amigos, que de fato rola algo entre eles, e até mesmo interesse amoroso entre os personagens, entendeu? Então isso é muito bacana, a química que é construída ali entre eles, é muito legal. E tem momentos emocionantes também, cara, que pra quem é mais emotivo aí pode te levar às lágrimas, pode te deixar aí bem inserido ali, imerso ali no meio da dramaticidade dos personagens, da forma como isso é construído, entendeu? Através dos diálogos, através dos acontecimentos. Momentos engraçados também são inseridos na história. Tem dois personagens que são bem cômicos, entendeu? E inclusive, pelos trailers, antes de acompanhar, eu até achei que seria forçado essa questão da comédia, né? Eu havia torcido o nariz com relação a isso, mas pior que não, pior que ficou bem legal, é bem feito, não é nada gratuito demais, né? Forçado demais, como certos humores que fazem por aí. Muito pelo contrário, é muito bem colocado. O humor é muito bem colocado, embora seja um pouco ácido, talvez, mas ele não é forçado. Os acontecimentos eles são inesperados no decorrer da trama. Então, prepare-se para vocês que gostam de surpresas, que gostam de sair do clichê eventual, onde nada te surpreende, você vai se surpreender. Porque é cheio de reviravoltas o tempo todo. A lenda de Vox Machina não te deixa descansar. A cada episódio você é pego por uma surpresa diferenciada no decorrer da trama. Fora as sequências de ação também que são super empolgantes, né? Muitas batalhas, é muito bem feito, entendeu? E são batalhas assim de nível épico, né? Seja com troca de poderes, seja com embate com espadas e tudo mais. Elas são muito bem executadas. Isso aí eu tiro o chapéu para a série animada. Em contrapartida, a trilha sonora não é das melhores. Ela é esquecível, né? Não capricharam tanto nesse quesito, o que é uma pena. Eu acho que se tivesse uma trilha sonora talvez um pouco mais marcante, poderia se tornar ainda melhor a experiência com o desenho, né? Por outro lado, se a primeira temporada ali é uma temporada de apresentação, né, para a gente conhecer esse universo, a segunda temporada ela consegue crescer ainda mais em todos os sentidos. Ela possui um escopo muito maior mesmo. São 12 episódios na segunda temporada, né? Recheados de ação, momentos impressionantes, reviravoltas incríveis, que só fazem com que esse universo te cative cada vez mais, né? Cative muito mais. E o lance da segunda temporada é que ela adapta um arco dessa primeira campanha aí, chamado Chroma Conclave, que no RPG foram 44 episódios, mas aqui eles dividiram, né, em duas temporadas, né? Então a primeira temporada não faz parte desse arco, tá? A primeira temporada é mais uma apresentação. Então a segunda temporada já começa com esse lance aí do Chroma Conclave, só que não encerra, são 12 episódios e a terceira temporada vai dar continuidade a essa adaptação dos 44 episódios lá do RPG. E isso foi um acerto, tá, gente? Não foi um erro, porque o que acontece? Não rola filler, não rola episódios desnecessários. E talvez para alguns pode soar apressado demais o que eles estão fazendo, só que não é. Eu achei muito interessante a proposta, porque eles provavelmente, eu não acompanhei os episódios do original do RPG, mas provavelmente eles cortaram muitas arestas ali e deixaram tudo mais
num ritmo muito mais frenético. E eu achei isso melhor, porque é tudo muito jogado na sua cara, mas não de forma pessimista falando, de forma assim positiva, porque não te deixa respirar, não te dá pausa para você achar chato o que está acontecendo. Muito pelo contrário, é muito bacana mesmo, de verdade. Então assim, a segunda temporada ela começa esse arco, mas ela não termina, tá? E como eu já tinha falado sobre a questão da ação, a ação é muito frenética, ainda mais quando você percebe o estado de calamidade que rola com a trama da segunda temporada, porque como que começa a segunda temporada? A segunda temporada começa exatamente de onde a primeira terminou, né, com a chegada ali dos dragões no universo para destruir todas as coisas, né? E aí cabe aos heróis eles terem que lidar com isso. E como é que eles vão lidar com isso, sendo que são forças extremamente megalomaníacas, não tem como lidar com isso sendo eles mesmos, eles precisam de armas, né? Então a segunda temporada vai tratar dessa busca pelas armas, né? Por essas armas aí para lidar com a situação. O interessante é que logo de cara você é apresentado aos vilões da segunda temporada, mas eles não são o foco, assim, você não fica o tempo todo focado ali nos dragões, muito pelo contrário, eles são apresentados e quando eles aparecem gera um pouco de medo, você sente um pouco de temor da ameaça que eles representam, mas o foco não fica neles, o foco fica nos personagens em si e na busca por essas armas. E no decorrer da busca, nós somos apresentados as suas origens, né? A detalhes de quem é quem, um pouco mais. Bom, isso é interessante porque faz com que os protagonistas eles tenham um brilho, eles têm um espaço para brilhar, para se destacar, seja através de diálogos, seja através de cenas de flashback. Há um desenvolvimento muito interessante no meu roteiro. Bom, se a primeira temporada, que é uma temporada de apresentação desse universo para o público, ela tem um foco ali no personagem Percy, você percebe que ele é o foco mesmo da trama, né? E é muito legal isso, de verdade. Na segunda, você já tem um foco mais nos outros, né? Na Vex, no Vax, na Killit, no Grog e no Skella, né? Eles têm um foco maior. A Pike, ela também tem um certo destaque ali na primeira temporada junto ali com o PS. O PS ele acaba sendo o foco principal da primeira temporada, mas a Pike ela tem alguns momentos ali onde ela vai ter um pouco de destaque na sua busca, né? Só que na segunda temporada existe um escopo maior dos outros personagens que ficaram de fora. Inclusive o Grog e o Skella, que são os alívios cômicos do grupo, eles acabam tendo mais dramaticidade. E isso é muito interessante porque tem muita relevância no decorrer da história. Você se emociona com o arco de histórias dele. Pô, o arco do Grog, cara, é maravilhoso. Diz que ela nem se fala, me pegou de surpresa. É um soco no estômago, entendeu? Que rola com eles. O nível de drama que rola na história de origem ali deles ali. Não vou dizer nem de origem, porque acaba não sendo. Mas a continuidade de suas tramas particulares. Isso é muito legal. O Vex e a Vax, que são os irmãos, eles se falam, né? Com cenas de flashback muito bem inseridas no decorrer da história, para poder dar importância ali para os personagens ali e nas suas buscas, né? A Killit é outra que acaba tendo que encarar as suas inseguranças no decorrer da história. E tudo isso faz com que a dinâmica deles em grupo seja melhorada. Uma outra coisa que eu gostei bastante é que além da ameaça dos dragões, nesse universo, olha só que interessante, eles têm ameaças próprias. No decorrer de suas histórias, acabam tendo ameaças menores que tá ali em volta deles, entendeu? De coisas totalmente assim à parte do que é os dragões. Então é uma loucura de acontecimentos atrás do outro que você fica, caraca, bicho. E você não consegue desligar, você quer ver o próximo, o próximo, o próximo. E tudo passa muito rápido porque é frenético, é maravilhoso. Te pega de surpresa. Bom, como eu tinha falado, né, pode parecer que seja tudo muito rápido, né, mas não é. Você tem um espaço para um desenvolvimento dos personagens, apesar
de serem apenas 12 episódios, mas há um desenvolvimento muito bacana e você mergulha no que está acontecendo ali, né, por conta do ritmo. Um outro detalhe que eu ia falar a respeito das cenas de violência. Elas existem muitas cenas de violência, tá? É uma série animada para adultos, mas elas têm contexto. Elas não são simplesmente jogadas ali para chocar. Muito pelo contrário, elas fazem um certo contexto dentro da trama que está sendo colocada, está sendo construída. Então isso é bem legal. Eu gosto de cenas fortes, mas desde que elas façam contexto, e aqui faz. Ela faz bastante contexto em tudo que está acontecendo. Bom, se existe um ponto negativo para mim em relação à história, principalmente da segunda temporada, é a questão da falta de consequências, porque os personagens acabam sofrendo certas. Eu não quero dar spoilers para vocês, porque talvez vocês não assistiram, mas como eu posso dizer para vocês, parece que personagens vão e voltam o tempo inteiro, né? Talvez a melhor forma mais branda que eu possa dizer a respeito disso. E não há uma consequência muito mais pesada em cima disso. Não estou dizendo que eu gostaria de ver personagens morrerem à torto e direito, não é isso. Mas se não for para ficar levando e trazendo, então não façam, né? Não criem esse tipo de drama e tipo assim, pô, te enganei, não morreu, né? Tá aqui. Que isso não é legal. De vez em quando pode rolar, mas não o tempo todo. E eu senti que houve um pouquinho disso, assim, o tempo inteiro, no decorrer da história. E isso não é tão legal, que acaba tirando um pouco do peso, né? Que você já, não vai rolar, ninguém vai morrer, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, um outro detalhe também sobre a segunda temporada é que a animação ela melhorou bastante. Se na primeira existe, como eu tinha falado antes, um pouco de parece que falta empenho no orçamento dos detalhes gráficos, na segunda temporada você sente uma melhoria, principalmente nas cenas dos dragões, que elas são muito melhor executadas, as batalhas estão fluindo muito bem, existe um brilho, existe um movimento, então a parte técnica ela melhora consideravelmente. E a segunda temporada ela cumpre esse desafio de ser melhor que a primeira, de expandir mais esse universo, de dar profundidade aos personagens e fazer com que você se cative cada vez mais por eles dentro desse mundo e da história que está sendo contada. E eu aguardo ansiosamente aí pelo terceiro ano, porque eu acredito que tem, tem muita coisa para rolar ainda. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal se não são inscritos e compartilhem o vídeo aí com seus amigos. Valeu!